Olá, sejam bem-vindos! Hoje é quinta-feira, 19 de março, e estes são os destaques desta edição. Uma ameaça sem precedentes. Assim é definido o novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde. E o que podemos aprender com países que estão vivendo o auge da Covid-19? Duas brasileiras residentes em países europeus nos contam como está a situação em seus países. Unisc suspende as aulas por 2 semanas como medida protetiva contra coronavírus. E ainda, a equipe da Unisc vence competição nacional e garante vaga no Mundial de Baja. Fique conosco, o Unisc Notícias começa agora. O governador do estado, Eduardo Leite, declarou nesta quinta-feira, pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul, situação de calamidade pública. O decreto é uma tentativa de conter a disseminação do novo coronavírus, que já infectou 30 pessoas no Rio Grande do Sul, conforme dados oficiais da Secretaria Estadual da Saúde. Entre as medidas está a proibição do transporte interestadual entre o Rio Grande do Sul e os demais estados brasileiros. O transporte entre as cidades gaúchas deve ser restrito a 50% da capacidade dos ônibus. E o transporte coletivo urbano deve atender apenas a capacidade de passageiros sentados de cada veículo. O comércio também tem medidas de restrição. Cada mercado deverá limitar o número de itens essenciais por consumidor. Os estabelecimentos também devem restringir os horários e setores específicos para a população de risco, como doentes crônicos e pessoas com mais de 60 anos. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado, portanto, já tem validade. O governo federal fechou fronteiras com 9 dos 10 países da América do Sul que fazem divisa com o Brasil. Para a fronteira com o Uruguai, haverá regras específicas. Em todo o país, são mais de 530 casos confirmados de Covid-19, que já atinge 20 estados. Hoje pela manhã, foi confirmada a 6ª morte por causa da doença, 4 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Por causa de toda esta situação, a Unisc adotou diversas medidas, como a suspensão das aulas presenciais. Corredores, centro de convivências, biblioteca e salas de aula estão assim, vazios. O ano letivo recém começou, mas o campus da Unisc está desta maneira porque a universidade decidiu suspender as aulas presenciais por prevenção contra o coronavírus. Em relação a essa questão da infecção do Covid-19, a gente tomou providência na segunda de passar as aulas das atividades presenciais para atividades à distância, para manter o calendário acadêmico, não trazer prejuízo para a formação dos acadêmicos, tá? E, da mesma forma, afastar as pessoas da circulação no campus, evitar aglomerações em sala de aula e em outros eventos. Durante 2 semanas, as atividades acadêmicas estarão suspensas. Enquanto as aulas presenciais não retornarem, uma das medidas adotadas pela Unisc para não prejudicar os acadêmicos são as aulas à distância. Orientados pela equipe da plataforma EAD, professores das graduações presenciais seguem roteiros e plano de aula emergencial. Para os cursos presenciais foram pensados 3 aulas institucionais. O que são essas aulas institucionais? São aulas de temas importantes para a atualidade, como a questão própria do coronavírus, para que dê um tempo para que o professor faça planejamento das suas aulas. Nós não queremos simplesmente substituir as aulas presenciais por aulas virtuais. Nós queremos que tenha, obviamente, todo um trabalho didático-pedagógico, toda uma concepção, toda uma lapidação desse material e dessa mediação com o estudante, né? Professora do mestrado e doutorado em letras e dos cursos de comunicação social, Fabiana aderiu às orientações da universidade. Além do computador, o celular tem sido o aliado para passar as informações aos alunos. Estou cuidando de pensar, então, que estrutura de aula eu posso oferecer para o aluno, para que ele possa ter acesso e compreender qual é que é o conteúdo que precisa ser trabalhado e que ele precisa dar conta. E também pensando, a partir dos recursos que eu tenho disponíveis virtualmente,
como usar melhor esses recursos para que os alunos possam, então, ter acesso e melhor fruir, né, esses conteúdos. Para o curso de medicina, as orientações seguem outro padrão. Na verdade, o curso de medicina ele exige uma atenção muito especial. Por quê? Porque ele envolve estudantes, especialmente dos 2 últimos anos, que estão em período de estágio e que podem, nesse momento, reforçar as equipes de saúde. Então, nós estamos analisando 2 situações específicas da medicina. Do 1º até o 8º semestre, as aulas práticas estão suspensas. Nas aulas teóricas, nós estamos, então, disponibilizando o acesso virtual. Os professores estão organizando e estão disponibilizando então, esses conteúdos virtualmente. Com relação ao internato, os 2 últimos anos, que é o estágio, aí sim, aí nesse momento a gente está organizando, fazendo uma análise caso a caso, estabelecimento de saúde específico, se ele tem necessidade do nosso estudante lá, porque é um estudante que já é mais resolutivo, ele já está em fase de término do curso. Apesar de ser uma medida preventiva contra o coronavírus, a suspensão das aulas preocupa acadêmicos da Unisc. Desde a última segunda-feira, a universidade se posicionou, cancelando todas as aulas presenciais. Isso como uma medida preventiva contra o novo coronavírus. Porém, nós, alunos, ficamos preocupados, porque isso influencia diretamente no nosso calendário. Influencia em formaturas, em conclusões de curso. Nós, alunos, recebemos instruções pelo nosso virtual. Recebemos artigos, vídeos, atividades com prazos. Isso faz com que nós não perdemos aula nem conteúdo e que isso, no final, resulte em uma conclusão de semestre. É claro que eu sou formanda, eu me formo agora em agosto deste ano, isso gera uma certa instabilidade, ainda mais para quem está no fim do curso. Toda aquela preocupação de, será que as aulas vão voltar a tempo? A gente escuta dizer muito de que a pandemia do coronavírus vai aumentar muito no Brasil nos próximos meses, então eu realmente tenho um pouco de medo de que isso atrase a formatura. Mas eu concordo com a medida adotada pela universidade, eu acho que esse é sim um momento em que a gente precisa se resguardar e quem pode ficar em casa deve ficar em casa. A minha visão é que o que precisava ser feito era realmente isso, já que não pode dar aula presencial, transformar ela num conteúdo virtual, porém acredito que tem algum tipo de prejuízo na compreensão desse conteúdo e tal, que talvez seja tem algumas questões aí para serem resolvidas, mas depois que tudo isso passar e tal. A data prevista para o retorno das aulas é 30 de março, mas podem ocorrer alterações dependendo da evolução dos fatos em relação à pandemia. A Unisc, assim como outras instituições da área de ensino e de outras áreas tantas, estão acompanhando aí as discussões, a evolução do vírus, a evolução do contágio no Brasil, nas nossas cidades. E se porventura houver a compreensão de que tem que estender essas medidas, a gente vai estender sem problema algum. Aqui em Santa Cruz do Sul, nenhum caso de coronavírus ainda foi confirmado. No entanto, há mais de 20 casos suspeitos aguardando o resultado de exame. Em momento de pandemia, todo cuidado é pouco. Seguindo algumas orientações, nós também nos adaptamos. O microfone que nós usamos normalmente foi substituído por esse, e algumas das entrevistas também foram feitas via celular, justamente para evitar o contato próximo. E lembre-se, a higienização, principalmente das mãos, é muito importante. A seguir tem mais sobre a pandemia de coronavírus. Unisc Notícias, volta já.